Como eu prometi, eu vou gravar a execução do exercício que a gente fez em aula, no Fusion. Primeiro, para orbitar a tela, a gente ou aperta esse botão, ou vai pelo atalho, que é Shift e o scroll do mouse. Para a tecla, o atalho PAN, a gente pode clicar com o scroll e arrastar. E para voltar à vista inicial, a gente aperta aqui em cima na casinha. Então para começar, a gente faz um esboço que a gente vai posicionar em uma das vistas. A visualização XY, ou XZ ou YZ. Para fazer um esboço, a gente precisa clicar aqui. Qualquer objeto que a gente for fazer, a gente precisa começar pelo esboço. O tradicional é começar pela vista de superior ou vista de topo. Então eu clico nela e aqui que está sendo feito o esboço. A gente começa a inserir formas, então aqui a gente cria, do lado a gente modifica e depois a gente pode também implementar restrições, por exemplo, deixar a forma tangente com outra, ou alinhada, paralela, perpendicular, fixar uma forma, enfim. Mas a gente vai criar, então. Eu comecei por um retângulo, mas um retângulo que começa a partir da origem, a partir do ponto zero. Então, a gente clica no ponto zero. E a forma que eu fiz foi de... Eu clico e aí eu venho na dimensão. Eu posso também clicar em D, mas é a dimensão. E eu venho aqui, então, em 100. Enter. Clico de novo. 150. Essa é a medida que eu usei lá no exercício. Clico em ESC para sair. E volto aqui, então. Posiciono bem próximo às cotas, para não poluir o desenho. E aí, para rotacionar, para ver se tá no plano certo, eu posso rotacionar com Shift, Scroll, né? Só repetindo. Então, aí o que a gente fez? A gente criou a perna da cadeira. E essa perna, ela tinha, de novo, né? ESC, cota ou dimensão 18, a gente pode botar 20 por 20. É uma cadeira hipotética, né? Além disso, a gente fez um encosto, né? Que pode ter a medida de... A gente pode fazer posicionar assim, de forma meio aleatória, só fixando nos pontos. E aí, fazer a medida de um ponto até outro. Às vezes eu não consigo selecionar exatamente essa medida aqui que eu quero, do retângulo, né? Porque tem um outro retângulo por baixo. Mas eu posso selecionar as arestas laterais. Então, ele vai fazer esse cálculo aqui do meio. Então, eu posso colocar como 25, por exemplo. Concluindo o esboço. A partir desse esboço, a gente consegue criar a nossa cadeira. Eu não comentei, mas todo o desenho ele tá com as arestas pretas. Isso quer dizer que elas estão definidas, que o objeto está fechado, né? Porque o desenho está fechado. Quando eu passo o mouse por cima e ele muda de cor, é porque eu consigo fazer a extrusão dessas formas. Se não, quer dizer que algum ponto, alguma aresta não está fechada. Então, eu vou fazer a extrusão do assento, então. Vamos começar com a base do assento. Eu vou colocar, então, a medida de 10. Vamos colocar 25? Não, eu acho que 25 é muito. Eu vou colocar 10. Não lembro exatamente quanto eu coloquei na sala. Vamos ver aqui. Aqui, o esboço sumiu.
mas a gente consegue reativar ele aqui, porque ele fica oculto depois que é executado o comando. Então eu reativo o esboço e aí eu consigo de novo ver. Eu posso fechar isso aqui, né? Ocultar da árvore, aqui chama, né? Árvore de comandos. E aí eu vou fazer a extrusão de uma das pernas, né? Por exemplo, a gente tinha 140, né? De medida. Duas coisas. Uma é que tá para cima, ao invés de para baixo. E isso é bem claro, né? Em desenho de CAD, programas CAD, que quando é negativo, vai para o outro lado. No caso, aqui para baixo. E antes estava vermelho e agora está azul. Por quê? Porque quando fica vermelho é sinal que está cortando. Agora estava selecionado unir, mas eu não quero unir, eu quero criar um novo corpo para ficar separado um objeto do outro. E a gente tinha feito essa perna com uma abertura em cone. A gente pode colocar um ângulo de conicidade, né? Eu tinha posto 3 para exemplificar, que dá esse efeito aqui. Eu dei OK e agora, ao invés de fazer cada uma dessas pernas separadas, a gente pode espelhar. E esse comando ele está aqui dentro, em criar, é uma forma espelhada. Aí sempre vai dizer, né, o que eu preciso fazer. Aqui já está azul o comando que eu preciso, né, o botão com a instrução, que no caso é selecionar. Selecionar objetos, aí eu seleciono a perna da cadeira, e aí eu preciso dar um plano de simetria. Ou eu posso selecionar mais objetos ou incluir um plano de simetria. Eu criei na seleção de plano. Aí apareceram essas formas aqui, esses eixos, que são eixos de simetria. Eu poderia usar um plano de um objeto, mas como o objeto está centralizado, eu posso usar o plano XY ou YZ, XZ. No caso, como eu quero espelhar para o lado de cá, eu uso esse eixo de simetria. Aí eu dou OK, novo corpo também, para ele ficar solto, né? E aí agora eu vou espelhar de novo essas mesmas pernas para trás. Espelhar. Aí eu consigo selecionar 2 objetos e, de novo, o eixo de simetria. Agora o eixo de simetria é outro, agora é esse eixo aqui. Que aí já automaticamente apareceram aqui espelhadas as pernas, né, para trás. Agora falta um encosto, que é essa parte aqui de dentro, né, a parte de trás, que foi só uma extrusão. Eu posso vir aqui por baixo, né, de selecionar. Eu posso ocultar o objeto também, que foi o primeiro que a gente fez, né? Ó, eu posso ocultar e aí selecionar por cima, ou posso só vir por baixo e selecionar também por ali. E aí pode ser algo como 80 ou 100. Só um exemplo. Agora eu vou voltar. Ficou uma cadeira de concreto conceitual. E eu posso renomear as vistas aqui. Eu gosto bastante de colocar o nome, especialmente para os esboços. Esse aqui é o topo, né? Então é a vista de topo. E sempre que eu entro no esboço, vai ficar visível essas opções. Eu preciso sair dele, concluir esboço, né? Para poder fazer alguma edição. Agora eu quero fazer o desenho técnico, né? Como eu tinha comentado, feito com vocês em sala. A gente vai aqui na aba à esquerda em cima, eu clico em desenho do projeto. Aí ele vai me dar um caminho, pedir um caminho. Eu vou salvar aqui. Aí ele está criando e aí ele me pede se eu quero criar um desenho automático ou manual. E também me dá o tamanho da folha que eu quero e as unidades de medida, em milímetros, centímetros e a orientação do papel.
como a gente vai usar um A4, é recomendado trabalhar na orientação retrato. Ele já dá as margens nas medidas da BNT, e aqui ele também já... Opa, deu uma falha aqui. Ele clicou direto aqui. Ele posicionou aqui em cima. Vou dar um ESC. Sempre é bom dar um ESC. Qualquer coisa que trava, ESC resolve. Então, eu vou aqui em cima e aí eu coloco a minha vista base. Qual é a minha vista base? É a primeira que eu quero colocar. Vai ser, então, geralmente é a vista frontal. Mas qual é a frente do desenho? O que eu defini como sendo a frente do desenho, eu tenho que respeitar. Aqui, então, eu vou colocar a vista frontal e a escala é 1:5. Vamos ver como ele vai se comportar. Aqui. Vou dar um OK. Ele ficou o desenho em linhas. Para colocar a vista lateral, eu venho aqui em vista projetada. Eu venho, clico de novo nessa. Ou eu posso apontar para o lado, arrastar para o lado. Eu não estou clicando em nada, eu estou só arrastando o mouse. Ou para baixo, ou para o outro lado. Para o lado que eu for apontar, ele vai gerar a projeção. Geralmente, em desenho técnico, a gente usa 3 vistas e uma em perspectiva. Então, eu coloco a vista lateral, cliquei, a vista de topo e uma vista em perspectiva. Depois disso, eu dou um OK. Eu posso editar essas linhas, esse modelo, por exemplo, se eu não quisesse essa vista com os pontilhados, né, eu poderia escolher outra vista. Vou fazer nessa aqui que dá para ver melhor. Eu posso clicar 2 vezes nela e escolher o estilo. Tem as arestas visíveis e ocultas. É o que está agora. Arestas visíveis, ele só mostra as linhas de contorno atuais, né, externas. E essa aqui é a que está no principal aqui. Eu vou usar essa aqui, não tem nenhuma aresta invisível. A partir daqui, então... mas eu acho que tá pequeno, eu vou fazer um pouco maior. Ao invés de 1:5, eu vou colocar 1:4 e tudo automaticamente já foi para a escala certa. Vou só afastar um pouco. É interessante estar aqui no mesmo afastamento, essas distâncias. Eu consigo, então, criar um esboço. Não, vou fazer de outro jeito. Vou fazer a cotação direto. Eu consigo criar cotas aqui. Como o espaço aqui no meio é muito pequeno, ele cria a cota do lado. Mas quando tem esse espaço, por exemplo, essa vista aqui, ele vai criar a cota em cima. E a cota nunca fica no desenho, sempre fica ao lado. Vou descer um pouco mais o desenho. Aqui. E aqui vou descer um pouco mais. Deixar um espaçamento maior para a gente conseguir visualizar. Aqui eu vou colocar uma outra medida. Por exemplo, a medida total. Eu clico aqui. E aqui vamos ver... não, ele vai criar na lateral. ESC, eu quero criar uma medida total daqui até aqui, sem essa inclinação. Então, eu vou clicar com o direito, acho. Dimensão por coordenada. Acho que é isso, será? Daqui até aqui? Ixi, não. A gente pode fazer assim, a gente pode pegar daqui até aqui também. Que aí a gente vai ter uma dimensão melhor. Tentar alinhar com essa ali. Não deu pra alinhar, mas bom.
tá aqui. 150, 100. Aqui a gente pode colocar a espessura, 10. De preferência, a gente cota em uma vista ou duas. Aqui, por exemplo, essa medida, ela não tem nos outros desenhos, então a gente tem que cotar nessa aqui mesmo. E é importante colocar todas as medidas, só que menos medidas possíveis. Agora a gente praticamente tem todas as medidas. Mas é isso, basicamente. Depois a gente preenche aqui os dados, né? Se tivesse mais folhas, seria 1 de 2, 1 de 3. E também se foi revisado, enfim, outros dados. Aí eu salvo isso. Já tá salvo, eu vou exportar então esse desenho. Deixa eu ver como exporta. Aqui. Eu consigo exportar ou em DWG ou DXF para editar em outro software, por exemplo, o Illustrator, ou exportar direto em PDF. E aí eu consigo selecionar, por exemplo, só o intervalo de folhas ou a folha atual. Vamos ver como ficou. A espessura das linhas também é importante. Aqui. Vamos ver. Aqui. Esse é o resultado do desenho. É isso. Qualquer coisa, me procure.